Eles antes do carnaval, 2 ou 3 meses, os homens daqui da aldeia já ficavam combinados uns anos para os outros, a juntar-se todos numa pequenita oficina que um senhor ali tinha, que fazia uns arranjos, fazia chancas, fazia tamancos e assim, e tinha pouca gente a morar à beira, e eles iam para lá formar o carnaval, fazer o baile para levantar a bandeira, e as brincadeiras que iam fazendo iam lá trabalhando para apresentar as brincadeiras. No domingo magro levantava a bandeira com o velho do intrudo e aí já combinava com mais pessoas para eles ajudar ao carnaval para ir figurados para jogar o carnaval. Uns anos faziam umas coisas, outros anos faziam outras, não era todos os anos a mesma coisa, era sempre coisas diferentes e fazia assim diversas coisas. Fazia uns burros nos paus de sabogueiro, tirava o sabugo do sabogueiro e depois furava ainda e metia lá umas bombas e 2 homens metiam o pau entre as pernas e faziam umas orelhas no burro com o pau e chegava-se à beira das pessoas, depois metiam um rastilho preso àquele pau e eles chegavam à beira das pessoas, estouravam umas bombas e fazia assim aquelas coisas. Outros anos fazia um casamento, depois a noiva já ia com a barriga grande, por vez ia parir já o filho no carnaval e eles arranjavam umas tripas do intestino do delegado e cortavam-nas. E depois as pessoas queriam ver, chegava tudo para a beira e eles começavam a jogar as tripas ao ar e elas caíam em quem caísse. Uma vez estava ali um muito esticadinho de fato e gravata e veio um enroscou-se no pescoço e ele era todo aflito a puxar, puxar para me deitar e tirei-me isto e não tinha coragem de tocar na tripa. Pronto, outras vezes éramos máquinas de sulfato antigas à bomba. Quando as pessoas estavam a chegar assim para aqueles actos de brincadeira, eles iam e molhavam-nos todos com as máquinas. E as arrumavam-se para eles continuar a fazer as brincadeiras deles. Antigamente o carnaval, quem o jogava era só os homens. As mulheres não tinham direito a jogar carnaval. Só que um ano resolveram então a fazer a brincadeira de um funeral. E nesse funeral levava cestas. Que as cestas era os lavradores deixavam em testamento, quando morresse, uns tantos alqueires de milho para fabricarem pão para dar aos pobres da freguesia no dia do funeral. E então, quando morria uma pessoa na aldeia, o povo da aldeia andava todo dia ou toda a noite a trabalhar, a passar o milho para os moinhos, que eram moinhos de água nos ribeiros. Outros iam a montar lenha para acender os fornos, para fabricar o pão, depois no dia do funeral ainda ia aquele pão quentinho, aquilo é que era bom. E para distribuir aos pobres da freguesia, os pobres iam lá e punham-se numa fila e a gente era a partir o pão daquelas cestas, era broa e levava-se um caneco de vinho. Mas o vinho era para o pessoal que ia ao funeral, que comia pão quente e bebia vinho. E o outro pão, era para os pobres. E então a gente partia aos bocadinhos para dar para todos, e para uma giga, e andámos lá a repartir o pão para os pobres. E aí então foi quando as mulheres entraram no carnaval, porque eles precisavam das mulheres para levar as cestas. Que eles não conseguiam levar as cestas à cabeça. E então foi quando elas começaram a entrar no carnaval, que até ali era só os homens que trabalhavam no carnaval. Uma vez fizeram um caixão mesmo de tábuas, estava lá um rapaz mesmo verdadeiro, lá dentro. Mas deixaram uns buraquinhos na tampa de cima, e a tampa de cima só pousada, para ele respirar. E depois ele dava um sinal quando ele havia de fugir. Estava um homem a fazer não era testamento, quer dizer, lá a ler umas quadras marotas que faziam, e estava lá a fazer aquela coisa, e ele saiu, tirou a tampa e saiu, fugiu, lá ia tudo a correr atrás dele a caçar o morto, e fazia aquelas brincadeiras assim.
Era só as brincadeiras. Depois à noite é que a malta nova fazia bailes. Mas só até à meia-noite. A partir da meia-noite já começava a quaresma. As mães iam com as filhas para o baile e já não deixava dançar mais tempo nenhum. À meia-noite terminava. Aí era só roupa mesmo velhinha, que já não tivesse cura nenhuma, toda cheia de remendos. E as caretas eram feitas de papel ou de um pano. Outros eram todos enfarruscados que nem parecia máscaras e não eram máscaras. Havia um tempo diferente, porque o carnaval era borga, pronto, era divertido. E no quaresma já aí já é uma parte mais religiosa, já nem podemos botar cantas, só cantamos a música do Menino de Jesus ou as inteligências, outras modas já não podemos cantar. Deus me livre se as velhotas ouvissem a cantar outra moda.